E agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é os cuidados com as crianças. Para que as férias escolares não virem um pesadelo dos adultos, os pais precisam redobrar os cuidados com as crianças. De acordo com estatísticas médicas, os campeões em atendimentos em pronto-socorro durante as férias são as queimaduras, intoxicações, quedas e afogamentos. Entre os ambientes com altos índices de acidente, a cozinha é a campeã. Fogão, botijão de gás, tomadas, baldes, talheres e objetos cortantes tornam-se elementos de alto risco. Nós estamos recebendo para falar sobre esse assunto com a gente a presidente do Comitê de Saúde Mental da Sociedade Mineira de Pediatria, a doutora Ana Maria Costa da Silva Lopes. Seja muito bem-vinda, doutora, em nosso programa. Eu tenho certeza que você vai trazer informações que vão realmente ajudar os pais a tomarem cuidado com seus filhos nessa época do ano que os índices de acidente aumentam muito, né? Porque férias, criança em casa. Então a gente vai comentar sobre isso, mas antes a gente vai chamar um VT sobre cuidados de criança e voltamos comentando. Roda aí. Há quase um mês, Ione acompanha a filha no hospital. Durante um descuido, Iris, de 1 ano e 8 meses, sofreu um acidente dentro de casa. Se queimou com mingau quente. Eu estava na sala, né? Aí ela me chamou. Falou, mãe, a gradinha do fogão caiu. E eu peguei e fui lá e arrumei, né? Aí ela pegou e falou assim, mãe, vem aqui fechar a porta, que era o outro. Daí eu peguei e fui lá fechar a porta do fogão. Aí na hora que eu cheguei lá, o fogão estava caído, estava tudo cheio de mingau, o irmãozinho dela não queimou muito não, só ela. Aí eu estava arrumando para me poder ir para a roça. Aí nós vimos ela tudo queimada e o bombeiro veio e socorreu ela. Acidentes como o que aconteceu com Iris são muito comuns, principalmente durante as férias escolares. No ano passado, somente aqui no Hospital João 23, foram registrados 407 casos de queimaduras envolvendo crianças de 0 a 12 anos. Segundo a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, as quedas ainda lideram as causas de acidentes com crianças. Só em 2012 foram 4.666 vítimas. A inalação ou ingestão de objetos aparece em segundo lugar, com 2.255 casos. Em seguida, intoxicação e queimaduras. Essa criança não deve brincar sozinha, não deve estar perto de lugares perigosos, como alturas, como janelas, tomar cuidado com as quedas secundárias aos pisos escorregadios, crianças no banheiro durante muito tempo, sozinhas, e também em relação ao sono da criança. Criança que está dormindo mais que o habitual durante o dia, o responsável tem que estar atento que pode ser alguma intoxicação. Na casa de Eliana, a atenção foi redobrada depois que Luiz Felipe deu um susto na família. Ele bebeu água sanitária e vomitou muito. E por causa desse motivo dele ter digerido isso, eu passei a tomar mais cuidado e passei a deixar as coisas no alto por causa dele. Agora os produtos de limpeza ficam no alto, em local de difícil acesso. Eliana também é cuidadosa na cozinha, só usa as bocas de trás do fogão e mantém os cabos das panelas voltados para a parte interna. Ela ainda segue outras dicas importantes. Passei a não deixar balde cheio de água, o vaso sanitário eu sempre deixo tampado também, mas para evitar afogamento, evitar acidente dentro de casa. E estou sempre tampando as tomadas também por causa dele também. Durante as férias, a preocupação é maior. É difícil tomar conta de uma criança que está a todo vapor dentro de casa, principalmente agora que ela não tem atividade escolar, né? Mas a atenção, é sempre bom a gente chamar a atenção para isso. O cuidado de um adulto, o olhar de um adulto pode impedir um acidente mais grave. Eliana sabe que todo cuidado é pouco. Qualquer cuidado que a gente tem ainda é pouco, porque a vida do filho da gente vale tudo, né? São vários riscos que tem dentro de casa. Você vê ali uma criança que foi queimada por causa do mingau que estava no fogão quente, um outro que ingeriu água sanitária. Doutora, nesse momento, nesse período, férias, criançada em casa, tem alguma dica especial para as mães do que se deve ou do que não se deve fazer?
No período de férias, há esse aumento da incidência de acidentes, porque as crianças vão permanecer em um tempo maior sob o cuidado dos pais ou de um outro responsável, não é? Então, muitas vezes, assim, ali na própria rotina da casa, por isso que o ambiente da cozinha é um ambiente de uma incidência grande de acidentes, né, com a criança, porque naquela rotina do dia a dia tem vários fatores de perigo. Então, às vezes, a mãe está preparando a alimentação, então tem uma panela com a água, né, ali em temperatura elevada, e ela se distrai, a criança em torno de 2, 3 anos de idade, ela já tem uma altura que ela alcança o fogão, então ela consegue entornar essa água sobre o próprio corpo. Ou óleo, ou mingau, como foi o caso daquela criancinha ali, né? Então, na verdade, se a mãe precisar de ter a criança ali próximo, o ideal é ter o tempo todo uma posição muito preventiva, mas a situação ideal mesmo é não manter a criança próximo do fogão, desse espaço de preparo do alimento, né? Porque você tem a chama, tem os vários alimentos que podem estar em temperatura elevada e que podem ocasionar o próprio forno, né? A parte, né, da frente ali do forno, muito aquele quente vidro, quando o forno tá ligado, aquilo pode provocar queimaduras. O ambiente doméstico é cheio de possibilidades, não é? Uma coisa que hoje a gente vê como muito comum, inclusive, teve uma das mães que citou a situação da ingestão da água sanitária, é também a ingestão de outros produtos de limpeza que, por vezes, as pessoas têm, assim, a nível de produção popular e regular de produtos de limpeza, que são armazenados em garrafas de refrigerante. E toda criança adora refrigerante. E, às vezes, as pessoas guardam esses produtos que vão ter uma toxicidade alta para a criança, não é? Na garrafa de refrigerante, e a criança, então, acidentalmente ingere ali um produto que pode levar a lesões graves, cáusticas, né, com prejuízos graves aí de lesão de cavidade oral e outras lesões, doutora, que podem ser evitadas. Até em cima disso que a senhora está falando, quando o casal ganha um filho, tem um filho, a gente sabe que, como a senhora bem disse, no reino doméstico, vamos dizer assim, no lar, muitas surpresas que podem acontecer. A criança é muito inteligente, ela está se descobrindo, então ela mexe em tudo, ela percorre por toda a casa, principalmente quando começa a engatinhar. Você está na sala, está na cozinha, daqui a pouco você vê seu nenê do lado, o Filipão, que tem filhinha, sabe muito bem o que é isso. Demais, então, assim mesmo. Ela vai. É claro que não dá para você prevenir tudo, sempre acontece alguma coisinha, mas o básico dá para se prevenir, né, doutora? E eu queria que a senhora falasse um pouco desse básico, que é o que a senhora está falando de produtos de limpeza, tomadas. Quais seriam os cuidados básicos que toda mãe e todo pai tem que assim, colocar em casa para que não aconteçam acidentes, como quina de mesa e adiante? A gente tem que ter um foco, assim, o tempo todo em prevenção, né? Prevenção de acidentes. Porque, às vezes, a gente tem sempre aquele raciocínio meio do jeitinho brasileiro, não vai acontecer, isso aqui está aqui, mas está sob o meu controle. Então, você começando a raciocinar como prevenir acidente na infância, a gente vai partir desde ali o bebê mesmo, não é? Até o preparo do banho, a questão do preparo do banho, da água na banheira, não é? A temperatura. A gente vê acidentes simples que são de, às vezes, a mãe preparou aquela água para dar o banho no recém-nascido com uma temperatura maior do que adequada. Então, a nossa mão tem uma sensibilidade para testar aquela água do preparo do banho do bebê, não é?